Nós pela manhã começamos a estudar o texto de 2 Samuel, capítulo 17. Eu queria que você pudesse abrir ou a sua Bíblia ou o seu app nesse texto. 2 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1, continua uma narrativa sobre o que estava acontecendo naquele momento na monarquia de Israel. Davi estava fugido do seu trono, porque Absalão, seu filho, se revoltou, criou uma rebelião, e nessa rebelião estava fazendo com que o seu pai passasse por algumas vergonhas, enfrentasse alguns dilemas, e que, fugindo do palácio, ele pudesse ficar alocado, distante daquilo que deveria ser a sua referência de governo. E, diante disso, um destes conselheiros que estava junto com Davi muda de lado e passa a estar com Absalão. E ele estabelece um conselho que não é ouvido por Absalão, e juntamente com os demais membros daquele conselho, e acaba se ouvindo um outro conselho. E este conselho, minimizando os efeitos, aparentemente criando um formato maior de captura de Davi e também de limites sobre a tropa, de valentes que estavam com Davi. E o texto fala que essa proposta acaba favorecendo o conhecimento de Davi previamente, uma estratégia estabelecida, e ele acaba alcançando a vitória sobre esse exército de rebeldes e, em especial, sobre Absalão, seu filho, que desejava ocupar a função de rei sobre o povo de Israel. E o texto diz assim, em 2 Samuel 17, Aitofel disse também a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens, então irei e perseguirei Davi esta noite. Eu o atacarei enquanto está cansado e sem forças, e o aterrorizarei. Então todos os que estiverem com ele fugirão, e ferirei somente o rei. E farei todas as tropas voltarem a ti como uma noiva à casa do seu esposo, pois tu procuras tirar a vida de apenas um homem. Assim todo o povo estará em paz. Este conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse, chamai agora Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Husai chegou, Absalão lhe disse, foi isso que Aitofel aconselhou. Seguiremos o conselho dele? Se não for assim, diz o que pensas. Então Husai disse a Absalão, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Husai disse ainda, tu sabes bem que teu pai e os seus homens são guerreiros e estão furiosos, como a ursa no campo roubada dos seus filhotes. Além disso, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com as tropas. Nesse momento, ele está escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar. Quando alguns forem mortos no primeiro ataque, os que souberem disso dirão, houve um massacre entre as tropas que seguem Absalão. Então até o soldado valente, que tem coração de leão, sem dúvida temerá, porque todo Israel sabe que teu pai é corajoso e que os que estão com ele também são valentes. Eu aconselho que depressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu vás à luta pessoalmente. Então nós o atacaremos onde quer que esteja, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Assim não sobreviverá, nem ele, nem um só soldado que está com ele. Mas se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastaremos até o ribeiro, até que não fique ali nem mesmo uma pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram, melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de destruir Absalão. Husai disse também aos sacerdotes, Zadoque e Abiatar, Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel deste modo, mas eu aconselhei assim, agora mandai avisar depressa Davi, não passes esta noite nos desfiladeiros do deserto,
mas passa sem demora ao outro lado, para que o rei e as suas tropas não sejam aniquilados. Jonatas e Aimás estavam esperando junto a En-Rogel, e uma criada ia e lhes passava informações para que eles as transmitissem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Porém, eles partiram depressa e entraram na casa de um homem, em Baurim. Havia um poço no quintal da casa e eles entraram ali. A mulher pegou a tampa, fechou a boca do poço e espalhou o grão triturado sobre ela. Assim, nada se soube. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimás e Jonatas? A mulher lhes respondeu: eles já passaram o riacho. Depois de procurá-los sem sucesso, voltaram para Jerusalém. Quando eles partiram, Aimás e Jonatas saíram do poço e foram avisar Davi, dizendo-lhe: levantai-vos e atravessai depressa as águas, porque Aitofel deu tal e tal conselho a vosso respeito. Então Davi e todas as tropas que estavam com ele levantavam-se, atravessaram o Jordão. E ao nascer do sol, não havia ninguém que não tivesse atravessado. Quando percebeu que seu conselho não havia sido aceito, Aitofel selou o jumento e foi para casa na sua cidade, e depois de arrumar a sua própria casa, enforcou-se e morreu, foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Manaim, e Absalão atravessou o Jordão com todas as tropas de Israel. Absalão pôs Amasa para chefiar o exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, Geslita, o qual havia se deitado com Abigail, filha de Naás, a irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E as tropas de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, de Barziliai, o Gileíta, de Roselim, pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos feitos com leite de vaca, e os levaram a Davi e às tropas que estavam com ele, para que comessem, pois diziam: as tropas estão famintas, cansadas e sedentas no deserto. Então Davi contou as tropas que tinha consigo, e designou-lhes chefes de 1000 e chefes de 100. Ele enviou um terço do exército sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Geruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao exército: eu também sairei convosco. Mas as tropas responderam: não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco. Ainda que morra metade dos nossos, não se importarão conosco, porque tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos mande socorro. O rei lhes respondeu: farei o que vos parece bem. O rei ficou ao lado da porta, e todo o exército saiu em centenas e em milhares. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, e a Abisai, e a Itai: por amor de mim, cuidai bem do jovem Absalão. E todas as tropas ouviram quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim, as tropas saíram a campo contra Israel. A batalha aconteceu no bosque de Efraim. Ali as tropas de Israel foram derrotadas pelos servos de Davi. E naquele dia houve ali grande massacre de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu por toda aquela terra, e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. Nós podemos continuar os versículos deste capítulo 18 e encontrar outros resultados sequentes desta proposta. Mas é muito importante nós entendermos algumas coisas que são necessárias para um pensamento nesse dia a respeito destes versículos. Primeiro, Davi estava com dificuldade na sua casa. No domingo passado, nós vimos que ele cuidou bem do seu reinado, desenvolveu muito bem a sua liderança política, governamental, mas ele não conseguiu ser um bom líder dentro da sua casa, e especialmente em cuidado com seus filhos. Nós encontramos a visão de Absalão,
um jovem que construiu justiça com as suas próprias mãos, ora defendendo a sua irmã por um incesto vivido com seu meio-irmão, e ora tentando ridicularizar o seu próprio pai, o rei de Israel, Davi, diante do seu povo, desacreditando como um rei justo, coerente na sua ação de governo. Absalão tentou chamar a atenção do seu pai de todas as formas, ao ponto de usurpar o seu trono. Conseguiu trazer um conselho jovem para si e refazer alinhamentos ao ponto de seu pai deixar o governo, deixar o palácio e se esconder. Com ele, muitos valentes de Davi, homens de guerra, destemidos, corajosos, que procuravam honrar a Davi, porque Davi os encontrou nos momentos mais difíceis, deu apoio a eles e deu segurança para a construção do seu futuro. E estes homens se sentiram honrados pelo que Davi fez e queriam trazer retorno a Davi, porque ninguém acreditava neles. Davi acreditou. Ninguém deu espaço para eles. Davi deu espaço para eles. E Davi honrou as suas vidas até o fim. Estes homens, mais do que valentes, corajosos, preparados, guerreiros, eles se tornaram pessoas que consumaram uma linha governamental de Davi sobre Israel, que marcou todos os tempos, porque mesmo talvez não sendo uma maioria, mas em grande número, estes homens preparados e sob a bênção de Deus, conseguiram prevalecer sobre vários exércitos, inclusive este exército jovem, que havia vindo com um grande poderio para destruir este exército e principalmente o rei Davi. Tudo começa em casa, tudo começa numa relação disfuncional, tudo começa com a falta de ação, de atitude, de postura, de liderança dentro de casa. Tudo começa por uma quebra relacional entre pai e filho, filho e pai. Nessa desconstrução de relacionamento e de família em casa, começa a haver não só uma inimizade entre aqueles da sua própria casa, mas uma separação, uma divisão entre a leitura do reinado de Davi. É impressionante perceber que a casa é o início de todas as situações que ocorrem sobre Davi e o seu reinado. Até porque a casa é o primeiro lugar para todos nós, para tudo que nós planejamos, sonhamos e idealizamos para a nossa vida. É na sua casa que começam os primeiros passos, não só literalmente para você andar, falar, mas também refletir, definir, conjugar decisões para a sua vida e o seu futuro. É na sua casa que você vai encontrar apoio para que os primeiros pensamentos sejam assumidos, cumpridos. É na casa que você precisa ter a força para se enveredar nos caminhos e alcançar mais do que as vitórias propostas sobre os seus sonhos. É na casa que nós nos fortalecemos, que nós encontramos não apenas a honra de vivermos a unidade da família, mas é na casa que nós conseguimos encontrar o respaldo, o apoio, a designação, as parcerias para aquilo que nós temos a viver. Davi não conseguiu dar vazão a isso. E por isso ele gerou dificuldades na sua casa, entre os seus filhos. Como anda a sua casa? Como estão os relacionamentos dentro da sua casa? Como vocês têm vivido o dia a dia de vocês? Nós vivemos no nosso país ainda efeitos de política onde extremos estabelecem visões e posições separatistas que a nossa sociedade tem enfrentado. É duro reconhecer que mesmo pós 2 ou 2 pleitos eletivos, ainda há pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com pais, porque assumem posições políticas distintas. Não há não só conversa,
não há também relacionamento, não há permissão que o filho possa ver o avô. Não há, às vezes, a oportunidade nem de se permitir estar no mesmo ambiente, na mesma igreja, no mesmo condomínio. As relações se tornam completamente distintas, apropriadas para suas visões pessoais, desconstruídas de sentimento, de valor e até mesmo de uma ordem na história. E o que isso remete? A tantas outras desconstruções, porque esses relacionamentos falidos geram falências não apenas relacionais para dentro da casa, mas a incoerência e impedimentos sobre a própria perspectiva da vida acadêmica, da vida profissional e da vida social. Porque aquilo que vivenciam de forma antagônica, desconstroem sentimentos e referências para suas vidas e para os seus futuros. Tudo começa em casa. E nós conseguimos encontrar na sociedade o desembocar dessas linhas, desses desabafos pessoais, desses desgastes que são constituídos a partir da sua casa para as suas próprias vidas e as suas próprias histórias. Há situações que às vezes são permitidas dentro de casa, que não são tratadas, alinhamentos que não são combinados, posturas que são adversas e que influenciam no modus operandi da família, onde cada um, pai, mãe, filho, irmão, irmã, desenvolvem posturas individualistas. E aí o lema é Deus por todos e não mais todos por um. A relação é, eu preciso de Deus, mas eu não preciso de você. A relação é, eu quero me divorciar de você. A relação é, não vejo a hora de deixar de estar aqui, de conviver com vocês, de estar com vocês, de ser família com vocês. Eu quero caminhar na minha individualidade, no meu desejo, porque eu quero fazer as coisas que me bem favorecem, à minha cabeça, ao meu coração, constituindo alinhamentos desconcertantes, configurando talvez curiosidades, como o que possa estar acontecendo lá fora com o latido desse cachorro. E muito mais do que simplesmente tentar mudar de assunto ou tentar pensar em outras coisas que são completamente pormenorizadas por nós, mas que não têm relevância sobre a nossa vida, a gente começa a se perder no nosso olhar da vida. Ao invés de mantermos o foco, somos desfocados facilmente por barulhos seculares, distantes de nós, desvalorizados para aquilo que nós estamos aqui para viver. E é por isso que Davi pagou um preço alto pela sua disfunção paterna, a sua falta de governo familiar, a sua forma de viver tão distante dos seus filhos. Eu acredito que na história bíblica ninguém chorou tanto por filhos como Davi. Ele chora por Absalão. Ora, chorar depois que o filho morre. Ele tenta preservar o seu filho, pede até aos seus homens valentes que o protegessem, mas não foi possível. Ele chora por outros filhos que também partem, chora por outros filhos que também vivem os seus dilemas. Ele sofre pelos filhos, mas por que não toma atitude? Por que não recomeça? Por que não se redireciona? Por que não chama a todos e pede perdão? Por que não reconhece os seus limites? Porque, como Davi, nós também somos assim, somos duros, temos um coração empedrado, temos uma relação de vida em que os nossos focos individualistas prevalecem, e por isso os nossos filhos e os nossos descendentes também estabelecem o mesmo horizonte de vida, caminham na mesma direção, imitam as mesmas posturas. E por mais que eles critiquem, nós vivemos assim. É comum, às vezes, um pai alcoólatra gerar filhos alcoólatras. Filhos que sofreram por causa do alcoolismo do pai e que diziam até que jamais beberiam, a um dado momento das suas vidas se tornam alcoólatras. E às vezes cometem mais atrocidades do que os próprios pais,
com a própria família. Pessoas que sofreram injustiças dentro de casa, que sofreram muitas agressões físicas, dizem nunca fazer isso. E quando se casam, são exatamente essas posturas que eles estabelecem. Quando identificam um pai que, de repente, na sua caminhada se torna infiel à mãe, e várias vezes os filhos se rebelam com este pai e tentam consertar, e dizem que nas suas vidas conjugais nunca haverá espaço para infidelidade. Mas a infidelidade se torna quase que corriqueiro para estes também nas suas vidas. Porque o exemplo de vida, o formato da vida de uma pessoa, fala muito mais alto do que a tentativa de ensino oral que nós estabelecemos. As pessoas são moldadas pelo nosso formato de vida. As crianças, elas não concebem o conhecimento como nós, mas eles formulam como crianças o nosso jeito de ser. Eles adquirem essa referência, até o jeito de andar. Alguns, até no seu senso de brincadeira, mostram a barriga do papai estufando a barriga. O jeito, talvez, cambaleante do pai ou do avô andar, a forma de sentar, o jeito de falar, situações que envolvem o seu modo de vestir. O formato que eles estabelecem é um formato existente, que eu e você, como pai, temos estabelecido. Davi, então, tinha um problema, e o problema estava na sua casa. Nós também podemos ter problemas, e os problemas estão também na nossa casa. E nós precisamos entender que, como Davi, não há como haver mudança na nossa vida se nós não intervirmos. Davi não fez isso, mas eu e você podemos fazer. Eu e você podemos agir de uma forma diferente. Até porque nós, quando chegamos no nosso limite, nós encontramos a graciosidade de Deus. Davi estava encurralado, não tinha o que se fazer. Com toda certeza, se não fossem os seus valentes e a sua destreza e a bênção de Deus, ele não sobreviveria naquela semana. Absalão e os seus soldados, a sua tropa, conseguiriam prevalecer sobre aqueles valentes de Davi, sobre o próprio Davi. Mas Deus estava presente na história de Davi. Deus havia prometido o trono a Davi. E Deus honrou até o último momento na sua velhice. Por mais que ele sofreu neste momento por Absalão, nós encontramos o prevalecimento da sua força e do seu governo como promessa garantida de Deus. Sabe, nos nossos dias, nós não somos sucumbidos porque a promessa de Deus também é estabelecida sobre nós. Desde Abraão, Deus resolveu abençoar todas as famílias da terra. E sabe, a sua família não está numa situação mais difícil, porque a bênção de Deus tem estabelecido sobre você, sobre a sua casa, e continuará sendo assim. Mas você pode evitar tragédias a curto, médio e longo prazo. Você pode impedir que haja mais desgastes na sua relação de casa, para que também esses desgastes sejam alcançados e dirigidos na nossa sociedade. Você pode ter hoje mais destreza na sua proposta relacional, sendo mais humilde, mais sensível, mais humano, para que você saiba ouvir, entender, considerar as coisas que estão acontecendo na sua casa. Como os filhos chamando a atenção, querendo você um pouco mais perto, querendo um pouco mais da sua presença, querendo talvez um pouco mais do seu amor, da sua parceria e da sua força. Por mais que você esforce em buscar caminhos e direcionamentos para a sua casa, talvez o que você tem feito não seja o que você precisa fazer. Eu me lembro que num final de ano, um pai me procura dizendo que ele tinha estabelecido inúmeras horas extras no período de novembro e dezembro para poder comprar bons presentes de Natal para os seus filhos. E no período de Natal, na reta final, inclusive, ele acabou trabalhando dia 24, dia 25, integralmente, para que pudesse atingir o maior número possível de recursos para poder comprar os melhores presentes. E um dos seus filhos, no dia 25, à noite,
Quando recebe os presentes do seu pai, ele não abre o presente. O pai senta com ele e diz: poxa, meu filho, papai trabalhou tanto e comprou esse presente tão caro para você, e você nem vai abrir, você vai fazer essa desfeita com o papai? E o filho olha para o pai e diz: pai, eu não queria presente nenhum, eu queria você brincando comigo, eu queria você comigo no fechamento do colégio, no campeonato que nós participamos. Eu fui campeão, pai, pela primeira vez, e o senhor não estava comigo lá. Ele: filho, mas papai trabalhou muito para poder comprar esse presente para você. Olha, abre a caixa, você vai ficar muito feliz. Disse: pai, a maior felicidade para mim seria o Senhor comigo, e não uma coisa que o Senhor pudesse me dar. O pai ficou arrasado com essa informação, com essa conversa. O filho não abriu aquele presente. E ele, bastante chateado, no dia de Natal, no culto de Natal, compartilhou que ele estava entendendo que o seu filho estava fazendo pouco caso para todo o seu esforço e toda a sua dedicação. Mesmo ouvindo o que o filho disse, o seu coração continuou endurecido a pensar que ele estivesse certo com as escolhas que ele fez. Sabe, às vezes nós vemos os nossos filhos, ouvimos os nossos filhos, entendemos os nossos filhos, mas nós não fazemos nada valer. Parece que não chega ao nosso coração, não faz diferença à nossa vida o que eles trazem para nós. Se Davi tivesse sentado e resolvido algumas coisas dentro de casa, se Davi tivesse ouvido um pouco mais os seus filhos, estando mais presente nos seus filhos, governando bem a sua casa e as suas relações, talvez muitas coisas teriam sido melhores. Sabe, eu e você temos uma diferença da história de Davi, porque essa história que nós conhecemos já ocorreu, ela já se estabeleceu, mas a nossa história está ainda em construção, está ainda em desenvolvimento. A minha história, a sua história, ela ainda pode ser trabalhada, ela pode ser recuperada. O meu valor e o seu valor familiar podem ainda ser endireitados. O que nós precisamos fazer é ter sensibilidade à voz de Deus, para que nós possamos viver nessa sensibilidade a direção que Deus propõe para cada um de nós. Quando nós olhamos o pano de fundo dessa história, nós vemos que o desejo de Absalão era o desejo de ver-se livre do seu pai, de poder tirá-lo do trono, do governo de Israel. Ele queria assumir o trono para mostrar ao pai que ele era melhor do que o seu pai, que ele viveria melhor do que o seu pai, mas as suas ações mostravam que ele era igualzinho ao seu pai, tinha as mesmas tendências que o seu pai, viveria consequentemente os mesmos aspectos, mas ele, diferentemente do seu pai, não tinha um coração como Davi tinha, dependente de Deus, segundo a vontade de Deus, modulado pela fé sincera a Deus. A diferença de Absalão para Davi é que Absalão não tinha a sensibilidade espiritual para viver o que ele viveu. Eu acredito que esse momento na caverna, esse momento acurralado, foi os momentos em que Davi mais compôs, tanto nas suas poesias, na sua música, nos seus salmos, como também no desenvolvimento da sua fé e da sua experiência com Deus. Davi soube administrar, mesmo nos momentos mais limitantes da sua história, oportunidade para glorificar a Deus. E é por isso que nós somos abençoados em tantos salmos da Bíblia, que retratam os momentos de fraqueza de Davi, os momentos de rupturas que Davi viveu, momentos de questionamentos, de dúvidas que ele passou, e os resultados de tudo isso. Porque quase todos os salmos retratam um momento difícil, um momento da intervenção e uma resposta de Deus. Quase todos os salmos mostram momentos distintos que foram atravessados e o resultado final, que dignificam o Senhor da vida de Davi, o Senhor da nossa vida também. Quando nós vemos o confronto final, parecia
que o exército e a tropa de Absalão engoliria facilmente Davi e os seus. Mas a diferença entre Absalão e Davi, a bênção de Deus, o temor de Deus, gerou resultados naquele tempo e em todo o governo e o tempo de vida de Davi. Sabe, irmãos, nós precisaríamos aprender a agradecer mais a Deus. Agradecer mais a Deus porque nós somos imerecedores da graça dEle, do favor dEle, das bênçãos dEle. Porque as nossas casas e o destino dos nossos filhos, a designação da nossa família poderia ser mais desgastada do que é. Poderia ser alcançado num prejuízo que nós não teríamos como acertar. E só não é, porque Deus se faz presente, transformando a nossa casa, as nossas relações, permitindo a bênção sobre nós. E é essa diferença, comumente, entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor. Mas, se nós tememos ao Senhor, por que não nos submeter constante e diretamente a Ele? Por que não fazer dele um direcionamento diário? Por que não entender a partir da palavra dele e do propósito dele como devemos ser como pais, como mães, como família dentro das nossas casas? Se tudo começa lá, por que não fazer do nosso núcleo familiar um núcleo de esperança, um núcleo de fé, um núcleo de ética, um núcleo de sonhos, em que na construção destes sonhos a realização testifica o olhar de Deus e o propósito de Deus e a missão de Deus para a nossa casa, a nossa família, para os nossos filhos e para a nossa descendência. O destino, o resultado final na batalha é que mais de 20 mil pessoas morrem, não por causa do exército de Davi, mas por causa dos arbustos daquele lugar. A estratégia de Davi na dependência de Deus foi que ele não levantasse a espada contra aqueles seus concidadãos. Eles se viram alcançados pelos limites daquele lugar. O seu próprio filho Absalão ficou preso num arbusto, porque ele não foi atento à região que estava. Estrategista, como Davi foi, ele estabeleceu uma direção para que aquela tropa tão numerosa não conseguisse prevalecer pela geografia do lugar em que estava estabelecendo a linha de combate. Sabe, nós aprendemos com a palavra de Deus que não é pela força que nós conseguimos prevalecer, mas é pela bênção de Deus. Deus deu sabedoria a Davi. E meus irmãos, Deus também quer dar sabedoria a nós, para que nós não usemos a força, mas usemos o dom da sabedoria, o favor da sabedoria, a graça da sabedoria, para poder, diante das nossas lutas, prevalecer. Para que os nossos inimigos sejam presos por si só, como Absalão. Fiquem agarrados nos arbustos da vida, dos bosques dos nossos confrontos, e sem precisar usar a espada, eles sejam afligidos. Que todos nós, nessa noite, possamos entender que há parte que eu e você precisamos efetivamente cumprir, mas há coisas que somente Deus é capaz de fazer. Deus estabeleceu a estratégia e assim se cumpriu. Sem muito uso da espada, aquele exército de valente de Davi, em número limitado, conseguiu prevalecer aquela tropa de Absalão, jovens, eufóricos, com sangue nos olhos, mas que não precisavam disto, apenas de Deus, da direção do Senhor, para poderem seguir em frente. Eles não fizeram o que Davi e os seus valentes fizeram. Hoje, eu e você podemos fazer. Não é olhar de forma destemida a vida e nos encorajar a seguir pagando o preço que for, mas nós hoje podemos ter temor a Deus
e hoje, com toda a sinceridade, nos apresentar diante dele, para que na sua misericórdia ele ouça o nosso clamor e ministre a nossa vida, e intervenha sobre nós, intervenha sobre a nossa família, para que ele sare a nossa família, ele cure a nossa família, ele transforme a nossa família, ele endireite a nossa família, porque já que tudo começa lá na nossa casa, que lá se comece uma nova proposta de vida, um novo direcionamento para a nossa sociedade, para aquilo que está à frente, e que o Senhor, e só o Senhor, é capaz de estabelecer a vitória. Eu quero nessa noite orar por você, orar pela sua família, orar pelo seu futuro. E eu gostaria que você pudesse se ver num bosque, em que você está vivendo uma batalha, em que as pessoas que estão à sua volta, elas querem o seu bem também, querem o melhor para você, mas você não tem percebido isso. Você relutou para tomar uma decisão, você relutou para falar e estabelecer uma palavra, e você relutou para poder agir sobre uma determinada situação, e de repente você se depara numa circunstância que parece ser irreparável. Não tem mais como voltar o tempo, mas a gente pode corrigir o passado pedindo perdão. Nós podemos reparar o passado reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos limites. Nós podemos reparar o nosso passado nos humilhando e reconhecendo que nós não fizemos o que deveríamos ter feito. Nós podemos corrigir as coisas passadas tratando o nosso coração diante do nosso próximo, seja o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso pai, o nosso irmão. Nessa noite, eu rogo ao Senhor para que Ele possa ministrar o seu coração e que você possa responder de forma adequada a esse propósito de Deus na sua casa. Que hoje à noite, ao chegar na sua casa, você possa chamar a sua família e reconhecer os seus limites. Que você possa chamar os seus e dizer o que você tem feito e sido até aqui. E pedir misericórdia a eles, pedir uma nova chance a eles, para que você possa, junto com eles, dar as mãos e seguir em frente. Não apenas para um domingo diferente, uma semana diferente, mas uma história futura diferente. Eu quero orar por você que tem vivido seus dilemas na sua casa. Eu quero orar por você que tem construído fora de casa situações tão adversas, em que há nitidamente uma competição com os seus. Você quer ser melhor do que o seu irmão, do que a sua irmã, você quer se dar melhor do que o seu pai, ou a história dos seus tios, do seu avô, você quer mostrar que está certo, que você sabe fazer as coisas. E nessa noite Deus diz que não é buscar, mostrar que você esteja certo, é buscar Deus, é temer Deus, é sujeitar a Deus e reconhecer que Deus te deu uma casa, uma família, pais, irmãos. E mesmo que você viva a imperfeição dessa casa, os limites dessa casa, Deus lhe deu. Você não foi lá e escolheu aonde nascer, como nascer ali. Não foi você que escolheu os seus pais. Não foi você que escolheu os seus irmãos. Deus estabeleceu isso para você. E Deus, quando permitiu que você nascesse dos seus pais, Ele não permitiu que um erro fosse gerado. Ele não errou no endereço da sua casa. Quando você veio, foi para o ventre certo, o ventre da sua mãe. Mesmo que a sua mãe tenha te rejeitado, mesmo que o seu pai tenha te rejeitado, o endereço foi certo. Deus quis abençoar os seus pais, mesmo que eles não merecessem. Deus abençoa a sua casa e os seus irmãos. Vocês são resultados da bênção de Deus. Só que nós, seres humanos, somos capazes de transformar as coisas boas em coisas mais ou menos ou ruins. Mas graças a Deus, que através dele é capaz de se recuperar e transformar todas as coisas novas novamente. E nessa noite Deus nos dá essa palavra. Ele está aqui para transformar o que nós fizemos das coisas bonitas de Deus, das coisas profundas de Deus,
da nossa vida pessoal, conjugal e familiar. Deus está aqui para realinhar a nossa vida para as coisas que estão para frente. Houve uma tragédia naquele dia. Mais de 20 mil homens morreram, inclusive Absalão. Não precisava ter acontecido isso. Veja, não precisa acontecer algumas coisas na nossa vida. Mas olha o nosso coração. Que coração corrupto, duro é esse? Que coração egoísta é esse? Que coração orgulhoso é esse? Nós precisamos da misericórdia de Deus para tratar o nosso próprio coração, para que do nosso coração tratado nós possamos permitir o trato dos corações da nossa família. Se nós queremos respeito de casa, comecemos por nós mesmos. Se nós queremos mais amor de casa, comecemos por nós mesmos. Se nós queremos ter paz em casa, comecemos por nós mesmos. Comecemos a partir de nós as ações e as convergências para que a ação de Deus seja suficiente para fazer da nossa casa uma casa nova, uma vida nova, uma família nova, um futuro novo para a glória de Deus. Nos vemos nos bosques, junto aos arbustos, em plena batalha. Tomemos cuidado, porque a nossa arrogância, que poderia ser, entre aspas, jovial, sem limites, com toda a coragem, pode nos levar aos limites mais plenos da vida, e não passar de onde nós estamos. Sabe que o grupo mais afetado por morte no nosso país são aqueles entre 14 e 21 anos de idade. São os que mais morrem no nosso país. Por quê? São os que mais colocam velocidade nos carros. São os que mais fazem coisas absurdas. E nós precisamos entender que essa coragem jovial, assim como Absalão, podem reduzir e limitar um todo que poderíamos ainda viver mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor visite cada casa aqui, cada família aqui, cada casamento aqui, cada pai, mãe, cada filho, filha, cada irmão, irmã. Em nome de Jesus, Pai, visita cada tio, tia, visita cada avô, avó. Ó Deus, em nome de Jesus, cada primo. Nós te pedimos, ó Deus, que haja um olhar diferente para a família nessa noite. Um olhar diferente do que foi a casa de Davi. Um olhar diferente do que tem sido as histórias comumente no nosso país. De inúmeras tragédias, dificuldades, desavenças, desgastes, desilusões, de mágoas, de feridas, de ressentimentos, de amarguras. Nós queremos ser curados, ó Deus, por todas estas coisas, porque elas estão causando um mal, não só dentro das nossas casas, mas a partir das nossas casas, na nossa sociedade. A nossa sociedade não está mais acreditando em casamentos, a nossa sociedade não está acreditando mais nas famílias, na nossa sociedade nós não encontramos mais valores relacionais. Senhor, nós não fazemos ideia do que esteja à nossa frente se nós continuarmos agindo e vivendo assim. Nós queremos que haja uma visão de importância para aquilo que deve ser a casa, a vida conjugal, a vida familiar, um lugar de honra, um lugar, ó Deus, de paz, um lugar de harmonia, um lugar de força, um lugar de unidade. Por isso, ó Deus, nos permita refazer, redirecionar, realinhar o que somos e como vivemos a nossa casa, para que em nome de Jesus nós não tenhamos as mesmas consequências que Davi teve e que tantos outros pais e tantas outras casas e tantas outras famílias têm. Nós queremos, ó Deus, viver sobre a bênção do Senhor. Nós queremos ser dirigidos, ó Deus, pela graça do Senhor. Nós queremos que o Senhor faça diferença a partir de nós e por isso nós estamos abertos a ouvir a Tua voz e a fazer cumprir o Teu propósito. Então, a começar pela minha casa, Senhor, visita os meus filhos, visita a minha esposa, faz diferença sobre mim, para que a partir de mim, da minha esposa, dos meus filhos, nós possamos viver o melhor que o Senhor tem e que o inimigo não prevaleça
prevaleça sobre os sonhos que temos de ver a nossa descendência salva em Cristo Jesus, servindo o Senhor, adorando o Senhor e vivendo de uma forma digna diante dos propósitos da vida. E que da minha casa, a casa de cada irmão que aqui está, nós possamos restabelecer a dignidade, as relações humanas, a sensibilidade espiritual, o culto ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trate o nosso coração para que ele possa ser arrependido, e este coração arrependido seja confesso, e esse coração confesso possa pedir perdão, reabilitar, redignificar, reconfigurar as suas vidas para aquilo que nós temos junto ao nosso futuro. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é aquele que pode mudar todas as coisas, mudar a nossa sorte, mudar essas desavenças, esses desatinos da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, continue calando a mão do cão, continue calando, ó Deus, a boca do cão, a estrutura do cão, o nosso inimigo sobre nós, que ele não os tire do foco, mas que o Senhor, em nome de Jesus, continue nos mantendo na direção adequada, porque muitas vezes nós percebemos o que o inimigo tem feito, mas às vezes nós achamos que o cão apenas late por latir. Em nome de Jesus, que a tua graça e o teu poder se tornem suficientes para nos levantar de onde estamos e nos afirmar, nos segurar, nos manter de pé, para que sequenciemos os passos aptos a todo tipo de necessidade, na dependência do Senhor, para a graça do Senhor, a glória do Senhor, a unção do Senhor. Visita-nos, Pai, e dispensa o teu poder sobre nós. É a nossa oração nessa noite, por cada um, por cada família, por cada casal que aqui se encontra. E nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.